A nossa meditação está com base em Filipenses, capítulo 1. Vamos meditar nos versículos 19 ao 30. Eu queria informar a igreja que eu estive ali no funeral do irmão Ariel, do diácono Ariel, levei uma palavra em nome da igreja. Foi um momento assim triste, mas a família estava feliz porque eles tinham certeza de para onde o irmão foi, como nós temos certeza de qual o destino de todo aquele que nele crê, Temos certeza disso, que a palavra de Deus nos garante salvação para todo aquele que nele crê. Irmão Ariel foi um homem dedicado a essa palavra, consagrado a essa palavra, viveu a palavra, então nós não temos dúvida, porque estou bem certo que Ele é poderoso para guardar o nosso tesouro até o dia final. E nesse momento o irmão Ariel já está desfrutando das benesses do Senhor, Vamos ler Filipenses capítulo 1, versículos 19 ao 30, diz: porque estou certo de que isto mesmo, pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo, me redundará em libertação, segundo a minha ardente expectativa e esperança de que em nada serei envergonhado, antes com toda ousadia, como sempre, também agora será Cristo engrandecido no meu corpo, que pela vida, que é pela morte, porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher. Ora, de um outro lado estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Mas por vossa causa é mais necessário permanecer na carne. E convencido disso, estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vós para o vosso progresso e gozo da fé, a fim de que aumente, quanto a mim, o motivo de vos gloriardes em Cristo Jesus, pela minha presença de novo convosco. Vivei acima de tudo, por modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica, e que em nada estáis intimidados pelos adversários, pois o que é para eles prova evidente da perdição é para vós outros de salvação, isto da parte de Deus, porque vos foi concedido a graça de padecerdes por Cristo, e não somente de crerdes neles, pois tendes o mesmo combate que vistes em mim, e ainda agora ouvis que é o meu. Amém? Os irmãos podem sentar. É preciso, queridos irmãos, viver sem medo do futuro. Às vezes temos medo do que está por vir, temos dúvida do que está por vir. Então o apóstolo Paulo, ele está preso, é um momento de prisão para ele, aguardando um julgamento muito esperado, porque Paulo sabia o que estava por vir para ele. Sua absolvição, ela é ansiosamente esperada pelos filipenses, porque era isso que a igreja de Filipenses queria, Paulo livre. Mas sua condenação por parte do imperador Nero é uma possibilidade, ele poderia ser condenado à morte naquele momento, Pensavam os crentes macedônicos que Paulo iria ser condenado à morte, mas o veterano apóstolo, mesmo ele preso ali em Roma naquele momento, algemado a um soldado,
da guarda pretoriana, né? Ele aguardava uma sentença que poderia levá-lo à morte, sabia que a morte era o que ele tinha por certo ali. Transborda, aqueles irmãos, eu quero dizer que transbordava a alegria no coração de Paulo, porque ele estava encorajando a igreja de Filipenses a viver do jeito que ele vivia. Ele estava tentando levar a igreja a entender qual era a forma correta. Então sua segurança, Paulo, ele tinha segurança, e a sua segurança nesse momento, ele ali na prisão decorre de 3 fatos importantes que eu gostaria de citar nesse momento. Em primeiro lugar, ele olha para o passado, mas ele olha sem amargura. Não tinha tristeza no coração dele, não tinha amargura. Então o versículo 12 do texto, né, do texto que nós lemos, mas é o versículo 12, o versículo anterior, ele disse: eu quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho. Então, observe que ele, né, ele sofreu perseguições, ele sofreu açoites, ele sofreu prisões, acusações levianas, privações, naufrágios, frio, fome, mas ele sabia que tudo que ele tinha passado era para o bem do Evangelho, era para o crescimento do Evangelho, para que Cristo fosse glorificado através dele. Mas ao computar todas essas coisas, ele disse, eles que contribuíram para o progresso. Observe bem, o sofrimento deles serviu para o que o Evangelho viesse a crescer. Paulo foi preso por causa do Evangelho. Paulo apanhou todo o mal que Paulo passou, porque antes de Paulo reconhecer Cristo como Senhor da vida dele, ele tinha uma vida maravilhosa. Ele era um ditador, era um homem poderoso, era um homem soberano, mas quando ele conheceu a Jesus, ele passou, o perseguidor passou a ser perseguido, mas ele se orgulhava disso. Por quê? Porque a perseguição dele trouxe o que? Trouxe salvação. E quando nós sofremos, o nosso sofrimento traz salvação, que isso é a coisa mais importante. Em segundo lugar, ele olha para o presente com alegria, né? Ele tinha alegria com o seu presente. Então, sua prisão, longe de interromper, a sua prisão não interrompe e nem limita o seu ministério, porque quando a gente somos presos, automaticamente nós somos privados. Mas o que aconteceu com Paulo? Paulo não foi privado, o ministério dele não foi interrompido com a prisão. Observe que ele, dentro da prisão, almas continuaram se rendendo aos pés do Senhor, nada impediu, entendeu? Então, abriu para ele, foram novos horizontes foi aberto com a prisão de Paulo, porque se ele não fosse preso, observe que teve guardas teve guardas que mantinham ele preso, que se rendeu ao Senhor, né? Guardas que renderam. Então a igreja de Roma foi revitalizada pelas algemas, né, de Paulo. A guarda da elite do imperador passou a conhecer a Cristo por intermédio de Paulo, queridos irmãos, na prisão. Veja como Deus é. Deus pega Paulo apanhou, Paulo sofreu muito para que aqueles homens lá pudessem ouvir do Evangelho de Jesus. Então, por isso que o presente dele, como eu disse, né, ele olha para o seu presente com alegria, porque o seu sofrimento foi para que o reino de Deus crescesse. Ele não ia ter acesso aos guardas se ele não fosse preso. Como é que Paulo ia entrar na prisão para pregar o Evangelho lá dentro? E Deus tinha um projeto na vida daqueles guardas também. Certamente alguns guardas daquele eram chamados pelo Senhor. E Paulo era corajoso. Então, queridos irmãos, eu quero dizer que Cristo, né, por intermédio de Paulo, Cristo ele foi conhecido. Então, o Evangelho chegou à prisão através de Paulo, através do sofrimento. Paulo não chegou logo lá falando de Jesus. Paulo não foi preso, exatamente, caiu no pau, apanhou muito, foi chicoteado, mas o importante foi depois.
depois ele levou os soldados a conhecerem a Cristo, né? E em terceiro lugar, ele olha para o futuro como uma gloriosa certeza. Ele olha para o amanhã com a certeza. Observe que ele diz, né? No versículo 23, o seguinte, ele diz: ora, de um e outro lado, estou constrangido, tendo desejo de partir e estar com Cristo, que é incomparavelmente melhor. Incomparavelmente melhor. Nós choramos quando nós perdemos alguém, mas estar com Cristo é incomparavelmente melhor. Aleluia. Queridos, no momento que Estevão ele estava sendo apedrejado, imagine que visão aquele homem teve. Ele disse: eu vejo o céu aberto e Cristo me aguardando. Imagine o que é que ele teve a capacidade de ver. Será se ele viu o que a gente está vendo? Ele viu algo tremendamente maravilhoso, que era para onde ia. Então Paulo, ele diz, como ele diz aqui, ele diz que ele deseja incomparavelmente melhor estar com o Senhor. E é isso que nos consola e nos conforta quando alguém que nós amamos parte, porque a gente sabe para onde foi, temos certeza que está com o Senhor. Então, queridos irmãos, o futuro não amedronta Paulo, porque ele sabia o que é que aguardava ele. Ele sabia, né, o que aguardava ele. Então, o fim da linha não é o martírio, não. O fim da linha não é a doença. O fim da linha não é o sofrimento. O fim da linha não é as dificuldades. O fim da linha, meus irmãos, é a glória. O fim da linha é o céu. É lá que nós vamos estar. É para lá que o Senhor vai nos levar. Estaremos com o Senhor lá. Então, a última cena não era a guilhotina para Paulo. Não era aquela guilhotina que cortou. A última cena dele, não, porque Paulo ele foi decapitado. Então a última cena dele não foi aquela guilhotina que cortou a cabeça dele, mas o paraíso. E é onde Paulo está hoje. E onde é um dia que nós vamos estar com ele lá. Todos nós vamos estar lá. Todos nós partiremos para lá. Então a morte para ele não era um fim trágico, mas era a morte para Paulo. Era uma recompensa gloriosa. A gente vê a morte como tristeza, né? Mas para Paulo não. Paulo ele estava recebendo o galardão dele no momento que ele morria. E é lá. Nós vamos receber o nosso também. Cada um de nós. Então morrer não é ir para o sepulcro escuro e gelado, mas é partir para estar com Cristo. Quando nós morremos, meus irmãos, nós partimos, estamos com o Senhor. Observe que por causa das cadeias de Paulo, Cristo tornou-se conhecido, né? Paulo, ele foi instrumento de Deus dentro da cadeia. Então, por causa dos seus críticos, Cristo foi pregado. Se Paulo não fosse preso, Paulo não teria sido instrumento de Deus dentro da cadeia, mas por causa do seu sofrimento, Cristo foi engrandecido. Observe que o versículo 20 diz o seguinte: segundo a minha ardente expectativa, a esperança de que em nada serei envergonhado, antes com toda ousadia, como sempre também agora será, Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. De qualquer forma, ele diz, olha, de qualquer forma Jesus é engrandecido na minha vida. Então, meus queridos irmãos, Jesus ele é engrandecido na nossa vida, tem que ser engrandecido hoje, mas ele será engrandecido também quando nós partirmos. Sabe por quê? Porque nós estaremos lá glorificando a Ele, estaremos lá exaltando. Então, olhando pela ótica dos irmãos, né, dos filipenses, dos irmãos macedônicos, Paulo jamais centralizou a sua vida em si mesmo, porque o foco de Paulo não era ele, como nós falamos aqui hoje. Nós falamos sobre o assunto da escola bíblica, cobiça. Paulo não cobiçava nada, ele não queria nada para ele, né? O foco dele era o Senhor.
Paulo não desejava ter uma vida boa, que se Paulo desejasse ter uma vida boa, ele teria, mas ele renunciou a tudo isso. Então, queridos irmãos, eu quero dizer que ele sempre colocou os outros na frente do eu. Quando nós colocamos o nosso eu na frente do outro, nós estamos cobiçando. 1 Coríntios 13:5 diz: quem ama não busca os seus próprios interesses, busca o interesse do outro, né? Quem ama busca o interesse do outro, né? Então, às vezes a gente pensa em nós, só que nós precisamos pensar no outro, né? No advento do falecimento de Letícia, eu dizia assim: poxa, assim, eu quero morrer, quero ir. Deus falou comigo, Deus disse: e Eric e Letícia, se você morrer, o que será deles? Você vai impor um sofrimento a eles. Eu estava sendo egoísta, eu estava pensando em mim, né? E às vezes nós pensamos em nós precisamos pensar no outro. Amém. Né? Eu tenho certeza que quando o irmão pastor Edson morreu, a irmã Maura disse: eu não tenho mais nada para fazer aqui, né, irmã Maura? Eu não tenho mais nada para fazer aqui, mas o que seria de Sueli? O que seria de Eduardo, de Caio, de Sueli, se a irmã Maura fosse? Seria bom para ela, mas não seria bom para eles, né? O que seria da gente? A gente pensa no eu, eu penso no eu, mas nós precisamos pensar no outro. E Paulo, né, ele sempre colocou os outros na frente do eu. O outro era mais importante, então ele abriu mão do seu direito em favor dos outros, porque Paulo era importante, como eu disse. Paulo era um homem soberano, era um homem de poder, mas ele renunciou a tudo para quê? Para pregar o evangelho de Jesus para outras pessoas. Tudo que ele sofreu foi por amor a outro, né? Então ele preferiu morrer e estar com Cristo, mas por amor à igreja estava disposto a ficar. Ele tinha a oportunidade até de morrer se ele entrasse lá, mas ele precisava, porque a igreja dependia de Paulo. A igreja precisava de Paulo. Aí eu pensei: poxa, eu não tenho mais nada para fazer aqui. Aí Deus disse: Sandra, e Eric, e a minha obra? E o meu trabalho? Aleluia. E para que eu te chamei? Oh, glória a Deus. Né? Às vezes a gente pensa na gente, mas a gente precisa pensar no outro. Então, para ele, o viver é Cristo. O motivo para continuar vivo é abençoar o outro, é fazer com que outros conheçam mais a Deus, né? Reconheçam mais. Então, ele não pensa em aposentadoria, ele não pensava em enfiar-se no pijama, né? E comprar uma cadeira de balanço. Eu penso em me aposentar, estou pensando nisso, mas é para me dedicar mais à obra de Deus. Paulo era assim. Paulo não precisava se aposentar e ficar de boa. O objetivo era fazer com que o evangelho crescesse, né? Fazer com que o evangelho fosse pregado. E para vocês saberem, o Bonfim está construindo uma igreja lá no interior também, viu? E Bonfim, entendeu? Então é isso aí, o nosso pensamento é esse. Aí está envelhecendo, não é para se acomodar, é para levar o evangelho a outros. Eu perguntei até ele: Bonfim, quem é que vai ficar lá na frente do trabalho? Ele disse: sou eu que vou para lá. Eu disse: nisso, ele disse: vai para lá também, mas o Senhor me chamou para fazer, eu vou fazer. Então é isso aí que Deus quer de nós, meus irmãos. Deus quer isso, às vezes, porque na verdade o morrer está, a Bíblia diz que o nosso viver é lucro, mas o morrer é Cristo. O estar com Cristo é infinitamente, como Paulo diz, é infinitamente melhor do que estar aqui. Mas a gente precisa estar aqui. E eu digo: Senhor, no momento de eu quero ir, mas enquanto o Senhor quiser que eu continue aqui, eu vou estar a serviço do reino de Deus, não é? Então Paulo é como uma vela. Nós precisamos ser como uma vela, e Paulo é como uma vela. A vela, você vê que ela brilha até o final. Tem pessoas que não é como uma vela. A vela, enquanto ela é vela, ela está iluminando. Quando ela deixa de ser vela, ela não ilumina mais. Não tem vida, ela não tem vida quando ela perde a luminosidade. E que nós devemos ser assim também, nós como cristãos. Nós devemos, enquanto vida tiver, ser luz na vida do outro. E assim Paulo era. Então no texto em que lemos, Paulo abre as cortinas da sua alma, né? E nos oferece a sua visão confiante quanto ao futuro. Observe que Paulo nos traz a certeza
Ele diz no versículo 19, ele diz o seguinte, no 19: porque estou certo de que isso mesmo, pela vossa súplica e pela vossa provisão do Espírito de Jesus Cristo, me redundará em libertação. Então, a vida dele redundará em libertação de outras vidas. Então, é isso. Então, Paulo, ele não é um histórico, Paulo é um cristão, uma pessoa dedicada. Então, ele não acredita que o seu sofrimento, meus irmãos, é meritório, não. O seu sofrimento não é por merecimento, ele não merecia aquilo, mas o seu sofrimento era para que o reino de Deus pudesse ser, o reino de Deus pudesse ser reconhecido. Então ele está preso, mas o desejo do coração dele era sair para quê? Para que o evangelho fosse pregado. Então o apóstolo ele afirma: porque estou certo de que isto mesmo, pela vossa súplica, pela vossa provisão do Espírito de Jesus, me redundará em libertação. Então a palavra usada por Paulo aqui para libertação pode significar aqui segurança, significa salvação. A libertação que Paulo fala significa a segurança do outro, a libertação. Então Paulo demonstra confiança nessa libertação por duas razões básicas. A primeira razão, Paulo confia na oração da igreja. Ele sabia que pela oração da igreja ele ia continuar. A igreja, quando ora, a igreja ela tem um poder, tem uma autoridade. É por isso que a igreja tem que orar pelos pastores, tem que orar pelos missionários, tem que orar pelos irmãos, porque a igreja tem uma autoridade dada pelo Senhor, porque a igreja ela é o corpo do Senhor Jesus. Aqui está reunido o corpo de Cristo. Então, queridos irmãos, Paulo foi o maior teólogo do cristianismo, ele foi o maior intérprete das verdades cristãs. Foi um homem usado por Deus para levar conhecimento. Paulo ele levou a outras pessoas a conhecerem a Deus. Então o papel dele é esse, e o meu papel é esse, e o seu papel é esse: fazer com que outros conheçam ao Senhor, né? As verdades bíblicas. Olha o que Edna falou aqui, que a colega disse a ela: poxa, não era a gente, não era eu e você que deveríamos, nós somos cristãos. O que é que ela disse a colega? Não é isso o principal de Deus para a minha vida e para a sua, não é essa. O principal de Deus para a minha vida e para a sua vida é que a gente faça outros conhecê-lo ao Senhor. Então, ele ora pela igreja, no versículo dos 4, capítulo 1, versículo 4 a 11, ele pede oração à igreja. Ele está preso e tem certeza que a sua libertação, né, é por causa das orações da igreja. Então, meus irmãos, eu quero te dizer que Paulo queria glorificar a Cristo no seu corpo. Aleluia. Eu preciso glorificar a Cristo no nosso corpo. Aleluia. Cristo deve ser o motivo da nossa glorificação. Então o mundo precisa conhecer Cristo através de nós. Se o mundo não conhecê-lo, é em vão estar na casa dele. Então, Paulo não era um platônico que somente valoriza a alma, não. Ele desprezava o corpo como insignificante. Ele sabia que o corpo dele era só para instrumento de Deus. O corpo de Paulo era instrumento nas mãos de Deus. E é assim que nós devemos entender que o nosso corpo é instrumento. Meu corpo é instrumento para a salvação. E era assim, Paulo dizia que tudo que ele passou, né? Tanto os açoites, quanto as prisões, as dificuldades, tudo que ele passou, foi para que o reino de Deus fosse engrandecido. Então, queridos irmãos, nós precisamos, como Paulo desejava glorificar a Cristo com o seu corpo, precisamos glorificar a Cristo com o nosso corpo também. Amém. O seu corpo é instrumento para a glorificação de Deus. Então, Paulo,
Ele glorificava Cristo com a sua vida. A vida de Paulo era usada para isso. E às vezes nós queremos desfrutar da vida, né? Desfrutar, aproveitar a vida. Já vi muita gente, rapaz, a gente precisa aproveitar a vida. Aproveitar o que da vida? Nossa vida não pertence a nós. Aleluia. Nosso corpo não pertence a nós. O nosso corpo pertence ao Senhor. Em segundo lugar, ele glorificava a Cristo pela sua morte, porque ele, como ele bem disse, né? No versículo 21, porque estar com Cristo é incomparavelmente melhor. Ele sabia que se morrer, ele ia para um lugar bem melhor, como Estevão quando morreu, né? E outros quando foram também, que viram o céu aberto, né? Então, ele diz que não basta viver bem, é preciso morrer bem também. Mas para morrer bem, é preciso estar ligado naquilo que foi falado na escola bíblica dominical aqui, no livro de Tiago, aquele texto que nós lemos de Tiago, que fala sobre as coisas que desagradam a Deus. Só morre bem quem preza aquele texto, quem procura viver longe da cobiça, longe dos desejos carnais, longe de satisfazer as nossas carnes e viver as nossas privações e nossas dificuldades, né? Então, não morre bem quem não vive para glorificar a Cristo. Se a minha vida é para glorificar a Cristo, eu vou morrer bem, e eu sei que quando eu morrer eu vou ver o céu aberto, Ele vai me receber. Agora, se eu vivo para glorificar a minha vida, automaticamente o céu não se abrirá, né, meus irmãos? Então, não podemos ter a morte de um justo e viver como um ímpio. Não vai ter a morte de um justo quem vive como um ímpio. Para ter a morte de um justo é preciso viver como um justo. Então a gente precisa refletir de que forma eu tenho vivido a minha vida, o que eu tenho feito se sou cristão. Eu tenho vivido, a minha vida tem glorificado a Deus, as minhas atitudes têm glorificado a Deus. Amém. O meu pensar tem glorificado a Deus, o meu olhar tem glorificado, a minha mão tem glorificado a Deus, a minha boca. Então, meus irmãos, pense nisso. Só morre bem quem vive bem. Só morre para a glória de Deus quem vive para a glória de Deus. Então é preciso a gente refletir. De que forma eu tenho vivido? O que eu tenho feito tem glorificado a Deus? Amém. Se não tem glorificado, eu vou deixar de fazer o que não tenho glorificado a Deus, porque eu quero morrer para a glória de Deus. Amém. Assim como vivemos para a glória de Deus, que possamos morrer também para a glória de Deus. Amém? Que Deus nos abençoe. Vamos ficar de pé, queridos irmãos. Eu vou pedir a nossa irmã, diaconisa Zenilda, que esteja orando ao nosso Deus nessa hora, agradecendo a Ele por essa manhã na casa dele, e apresente as nossas vidas, né, para que Ele possa continuar nos abençoando. E eu peço que a irmã ore pela irmã Sandra nessa hora também, viu, minha irmã? Por favor. Amém, Senhor. Obrigado, Pai, por essa palavra maravilhosa que nos entregou, através do Deus, que ela possa fazer o morar em nosso coração. Amém, Senhor. Quando é Deus, ó Pai amado, toquei para nossas vidas, Amém. cada um de nós nas suas mãos. Amém, Senhor. Derrama dos altos céus da tua bênção sobre as suas vidas, para que possamos estar sempre oferecer a tua palavra. Amém, Senhor. Obedecendo o que ele. Obrigado, Pai. Pai, nesse momento eu quero te apresentar a vida da irmã Sandra. Amém, Senhor. Toda a tua vida, a tua vida. Opera o teu espírito na vida da tua Eu vida. sei que tu estás cuidando da tua vida diariamente. Amém. Mas cada dia mais eu te peço, tu olha para ela, tu continua abençoando, consolando, Deus amado, consolando o coração da sua filha.
Amém, Senhor. Sabemos, meu Deus, que é difícil essa separação. Amém. Que esse consolo, Deus, somente contigo. Amém. Eu sei que a tua filha nos permite esse consolo. Verdade. Derrama sobre ela com misericórdia. Amém, Senhor. Derrama sobre ela no coração dela com misericórdia. Amém. Conforme, Deus amado. Que ela sabe, Deus, que a filha dela está na glória. Amém. Mas a saudade é grande, conforta cada dia a tua vida, abençoando. Também te peço pelo pastor, pelo Jéssica, Deus, também conforte o seu coração. Amém, Sei que ele está mais confortado, mas ainda você, Deus, a dor ainda bate no coração dele, Pai. Verdade, Deus. Abençoa ele, Deus, também. Toda a família pastoral. Amém, Senhor. Abençoa, Deus amado. Também te peço pela família do Dom Ariel. Vocês também que estão ajudados, Deus. Amém, Senhor. Que precisam, Deus, das nossas orações, Deus amado. Para que isso possa estar consolando cada vida, cada família que está em casa. Que tu esteja consolando, confortando e abençoando cada dia. Amém, Nós Deus. te agradecemos pelo culto desta manhã. Nos prepara para o culto da noite. Amém. Continua abençoando. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meu irmão. Pode sentar. À noite nós estaremos aqui com o pastor Milton Rocha. Ele vai estar aqui trazendo uma palavra para a igreja. Pastor Milton Rocha viria no mês de janeiro, mas não pôde vir. E ele disse que não queria ficar sem vir aqui e rever a igreja. Mas ele já pregou em nossa igreja. Né? Pastor Milton faz parte da diretoria da nossa convenção, é de lá da ABS, dos pastores. Ele vai estar aqui conosco trazendo uma palavra de Deus para a igreja. Amém? Deus abençoe os irmãos e à noite estaremos aqui para a honra e glória do nome do Senhor. Eu sei disso, e aí, como está você? Triste, esse abraço seu é tão bom.